Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andréa Massuqueto, eu sou zootecnista, eu possuo mestrado e doutorado na área de nutrição e alimentação de animais não ruminantes, com ênfase em nutrição de aves. Atualmente, eu sou nutricionista animal na empresa Tectron. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre processamento térmico de rações para aves. Esse tema que consiste em uma das principais estratégias que nós temos para melhorar o desempenho das aves e também diluir custos com a alimentação, né? Os custos de produção de maneira geral. Falando sobre esse tema, né, um dos desafios que nós estamos enfrentando nos últimos anos, de uma maneira um pouco mais complexa, né, de uma maneira um pouco mais expressiva, no ano passado e nesse ano, é com relação ao aumento no custo com a alimentação. Então, é bastante discutido, né, que a maior parte dos custos de produção dos animais, principalmente de frangos de corte, ele é com alimentação. Hoje está superando aí os 75% dos custos totais de produção. Então, se nós observarmos nesse gráfico aqui do pessoal da AgriStats, no ano de 2020, nós tivemos um aumento bastante expressivo com o custo de alimentação, principalmente em decorrência do aumento do custo das matérias-primas. Então, se a gente pegar em verde aqui, né, o que está acontecendo no Brasil, e de maneira semelhante, em diferentes proporções, né, mas de maneira semelhante em outros países como Estados Unidos e México, ao longo dos últimos meses, né, nos últimos meses do ano passado, né, no ano de 2020, nós tivemos um aumento bastante expressivo no custo. Então, de janeiro a dezembro, ocorreu um aumento de cerca de 53% no custo com alimentação. E do total dos custos com alimentação, cerca de 94% do custo ele é relacionado ao custo da matéria-prima em si. Claro que esses valores aqui eles podem variar de acordo com as diferentes realidades nas fábricas e com os custos, logicamente, das matérias-primas. Entretanto, é mais ou menos isso, né? Em torno de 90 e poucos por cento é custo da matéria-prima. O custo com transporte, cerca de 3%. E quando nós falamos em custos de produção mesmo, né, na fábrica, nós estamos falando de cerca de 3%, sendo que os processamentos que mais estão relacionados a esse aumento nos custos são moagem, 0,3%, e peletização, que é o principal tipo de processamento térmico utilizado para aves, né, principalmente para frangos de corte, né, correspondendo por cerca de 1%. Então, claro, quando a gente fala em processamento térmico, nós temos sim um aumento nos custos de produção de ração, né? Entretanto, se nós compararmos o quanto ele representa em relação ao todo, né, ao total dos custos com alimentação e em relação ao custo da matéria-prima, esse custo ele é pequeno, né? E se a gente pegar algumas projeções aí nas indústrias do tempo que demoraria para pagar esse investimento, né, não é um custo, eu gosto de chamar de investimento, ele é baixo, né, considerando os benefícios que ele oferece, tá? E quando nós falamos em processamento, pessoal, o que é processamento, afinal de contas, né? Processamento, ele é qualquer processo físico que altere a estrutura molecular original de um ingrediente, né, e a composição física desse ingrediente. Então, um exemplo bastante simples é o processo de moagem, né, que vai reduzir o tamanho de partícula do ingrediente, tornando esse ingrediente mais acessível à ação enzimática no organismo do animal. E também nós podemos fazer outras mudanças, né, do ponto de vista estrutural, como é o caso do tratamento térmico que acontece na peletização e depois esse molde, né, no formato cilíndrico do pellet, alterando a estrutura das partículas, né, promovendo um maior tamanho de partícula, fazendo com que o animal consiga fazer o consumo de uma maneira bem mais satisfatória. Então, o processamento ele pode vir a alterar a maneira com que o animal ingere e digere os ingredientes.
E o processamento térmico, principalmente a pelletização, ela tem um objetivo bastante simples, né? Que é melhorar a eficiência alimentar por meio de alterações físico-químicas e a redução dos micro-organismos. Então, durante o processamento térmico, alguns parâmetros são avaliados, então a ração ela vai ficar por um determinado tempo no equipamento, né, no condicionador, a uma dada temperatura, umidade e pressão. E a combinação desses fatores ela é bastante complexa, tá, pessoal? Então, por isso que linha de pesquisa de processamento é tão complexa, porque a gente tem diferentes realidades de parâmetro de processo, principalmente por conta das diferentes combinações que nós temos de ingredientes para as diferentes espécies, tá? E o processamento térmico, ele apresenta algumas funções e alguns benefícios. Então, quando nós falamos em tratar termicamente os ingredientes, tratar termicamente a ração, significa uma opção, né, uma possibilidade de melhoria da digestibilidade das diferentes frações, principalmente desnaturação proteica e gelatinização do amido. Outro ponto é a modificação da forma física, favorecendo o consumo e reduzindo o desperdício de alimento, tá? Aumento do consumo da ração, então diversos trabalhos relatam esse maior consumo que ocorre de dietas pelletizadas, por exemplo, em relação a dietas fareladas. Promove uma maior homogeneidade, então, como as partículas são adensadas nesse formato cilíndrico aqui, é muito mais provável, né, que o animal consuma uma maior quantidade de ingredientes adensados naquela partícula do que na forma física farelada, no qual ele tem essa possibilidade de selecionar, tá? E as partículas ficam de uma maneira bem mais homogênea. E preferência, né? Então, nós sabemos que as aves elas têm essa preferência por partículas maiores, mesmo dentro da ração farelada é importante a gente ressaltar a importância do tamanho de partícula, né? Que deve ser maior, então para frango a gente vai falar aí de pelo menos 800 micra ou mais. E quando nós adensamos as partículas no formato de pellet, isso favorece muito a apreensão do alimento por conta das características da anatomia e fisiologia das aves, tá? E a pelletização, conforme eu comentei, pessoal, ela é o principal processamento térmico empregado, né, em rações para aves. E, por definição, ele é a aglomeração de partículas moídas de um ingrediente ou mistura por meio de processos mecânicos em combinação com umidade, pressão e calor. E no equipamento, né, na pelletizadora, as partículas são finamente comprimidas em uma forma cilíndrica, que é denominada pellet. Então, descrevendo rapidamente, pessoal, como que acontece o processo de fabricação dos pellets. Então, todas as rações elas têm um processamento base, que é o processo de moagem. Então, a ração farelada obtida após moagem e mistura, ela é a base para todos os outros processamentos térmicos. Então, ela passa, né, por uma estrutura chamada alimentador. Esse alimentador possui pás, né, e circulares que vão rodando e transpondo, né, enviando essa ração para o condicionador. Então, nessa estrutura aqui prévia à câmara de pelletizagem propriamente dita, nós temos o condicionador, que é como se fosse uma panela de pressão gigante, né? Vamos fazer um paralelo aí ao que seria o que nós fazemos, né? A cocção que nós fazemos dos ingredientes para melhorar justamente o aproveitamento deles. Então, lá no condicionador, a ração vai permanecer sendo misturada com um vapor saturado, que apresenta uma determinada temperatura e umidade, dependendo do tipo de ração e de espécie-alvo, por um determinado tempo, e depois do condicionador, a ração passa para a câmara de pelletização. Na imagem aqui ao lado vocês conseguem observar. Nessa câmara de pelletização, a ração ela é forçada, tem 2 rolos aqui que rodam e forçam a ração contra alguns furos que tem na matriz da pelletizadora e faz com que ela seja moldada nesse formato cilíndrico, e depois existe uma lâmina de corte aqui na parte de fora, que vai cortar esse pellet em um determinado tamanho também de acordo com cada espécie e fase, tá? Depois que existe esse emprego, logicamente, de temperatura e umidade, a ração precisa passar por um processo de resfriamento, no qual ela perde
a umidade e a temperatura que foram empregadas no processo, para, claro, né, para que ela possa ser manipulada, transportada e fornecida para o animal lá na granja. E que também nós não, temos que lembrar, né, pessoal, que a gente não pode ter uma umidade alta na ração por conta da possibilidade, né, dessa água ser utilizada, né, nos processos de desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis, tá? E quando nós pensamos nos principais parâmetros do processo de pelletização, o tempo, a temperatura e a pressão, conforme eu comentei, eles são bastante variáveis. Tempo é uma coisa que a indústria no Brasil não tem, então aqui é um range bastante grande, né? Se a gente for pensar 9 segundos a 180 segundos é muita coisa, mas o que acontece é que na maioria dos casos, né, as indústrias vão trabalhar aí com 20, 30 segundos, talvez menos, por conta do tempo necessário que as indústrias têm para fabricar ração. Então, a maioria das fábricas, elas trabalham acima da capacidade delas de produção e a ração, às vezes, tem que ser produzida de uma maneira muito rápida, não respeitando os tempos mínimos que a gente precisa ter aí de processamento para que as alterações físico-químicas realmente ocorram nos ingredientes. Então, o tempo ele vai variar aí de 9 a 180 segundos, uma temperatura de 40 a 95. Então, pensando aí numa ração de leitão, quando a gente tem bastante ingrediente lácteo, a gente vai estar trabalhando com 60 graus para evitar caramelização, né, reação de Maillard. E para frango a gente pode trabalhar aí com cerca de 80, 83 graus, que é o mais utilizado, claro, dependendo também dos diferentes ingredientes da ração, mas uma temperatura mais alta visando aí uma maior gelatinização do amido. São dietas, né, como a gente sabe, compostas basicamente por grãos de cereais ricos em amido, e nós precisamos de uma temperatura alta para que ele gelatinize e ocorram essas modificações, tá? Pressão é de 1,5 a 2 kg a força, apenas para comentar, e umidade de 14 a 16%. Né? Essa umidade e temperatura, lembrando que ela é empregada por meio de injeção de vapor lá no condicionador, tá? Ainda que a pelletização ela esteja relacionada a uma maior modificação das diferentes frações dos ingredientes, se a gente comparar a pelletização com processamentos térmicos mais intensos, como é o caso da micronização e da extrusão, a gente observa que a gelatinização do amido ela é menor, tá? Principalmente por conta dos parâmetros serem menos intensos do que em processos como a extrusão e como a expansão, né? A extrusão, como todos sabem, ela é muito utilizada na indústria pet, aqua, né? Mas para frango ainda não é algo muito difundido, né? Hoje, majoritariamente, aí, as rações produzidas no Brasil para frango, elas são pelletizadas, tá? E por conta disso, nos últimos anos tem aparecido aí alguns testes, alguns trabalhos, algumas empresas aí realizando alguns experimentos, né, já trabalhando também algumas com expansão dos ingredientes ou da ração completa, né? Então, a tecnologia de expander, ela pode ser utilizada previamente à pelletização, então, como se fosse um supercondicionador, digamos assim, no qual essa ração ou ingrediente, ela é submetida a um tempo menor, então 3 a 12 segundos, a uma temperatura de 120 a 160 graus, então uma temperatura mais alta, e uma pressão mais alta, de 15 a 35 kg/força, a uma umidade também mais alta, de 15 a 25. Então, é um processamento de alta temperatura em curto tempo, que tem resultado em alguns benefícios interessantes do ponto de vista de aumento de digestibilidade. Então, só para comentar aqui, a tecnologia de expander, ela tem se difundido nos últimos anos e que eu acredito ser uma estratégia interessante do ponto de vista de melhoria na digestibilidade das frações, tá? E quando nós pensamos em estudo do processamento térmico e quais são os principais benefícios dele, nós vemos que ao longo dos anos houve mudança, né, nos parâmetros, né, nas teorias que
justificam o uso do processamento, né, de dietas processadas termicamente. Então, lá na década de 60, a maioria dos trabalhos defendia que o processamento térmico ele melhora a digestibilidade e por isso a gente tem um melhor desempenho nas aves. Depois, lá na década de 90 e 2000, alguns pesquisadores passaram a discutir que a modificação na estrutura é que estava relacionada a esse melhor desempenho. Então, a ave gasta menos energia para se alimentar e essa energia é direcionada para a produção. E mais recentemente, atualmente, né, eu vejo que a maior parte dos trabalhos e as indústrias têm defendido que o principal benefício, né, do processamento é esse aumento de consumo. Então, a ave ela consome muito mais ração peletizada em relação à farelada por conta justamente dessa maior facilidade de apreensão das partículas. Então, comentando, pessoal, um pouquinho sobre digestibilidade, o processamento térmico ele pode melhorar a digestibilidade de diferentes frações da dieta. Isso porque a pressão, a umidade e a temperatura que são empregadas no processo, elas estão associadas a uma desagregação dos grânulos de amilose e amilopectina, né, do amido. Então, aqui a cadeia linear e a cadeia ramificada, né, da estrutura do grânulo de amido. E uma melhoria na digestibilidade das proteínas por conta de uma alteração das estruturas terciárias delas, tá? Fazendo com que ambas essas frações elas estejam mais disponíveis à ação das enzimas endógenas ou exógenas, caso elas sejam adicionadas na dieta. Então, comentando rapidamente sobre gelatinização do amido. Então, o que é gelatinização do amido, pessoal? Ela é a destruição da condição cristalina do grânulo de amido, fazendo com que ele se torne mais acessível ao ataque das enzimas. Então, quando o grânulo de amido, pensando nessa bolinha aqui mais à esquerda, né, sendo exemplificada pelo grânulo de amido intacto, é submetido à água, ele sofre uma dilatação, mas para que exista o rompimento das estruturas, nós precisamos de uma determinada temperatura. E essa temperatura ela varia de acordo com os diferentes tipos de grãos de cereais, tá? O milho vai acontecer aí entre 60 e 70 graus mais ou menos. Então, com umidade mais temperatura, a gente tem um grânulo dilatado, gelatinizado e lixiviado, então a amilose vai estar em solução e depois de um determinado tempo, os segmentos dos grânulos eles são desintegrados, a amilose e a amilopectina ficam fragmentadas em solução aquosa, fazendo com que esse amido fique muito mais acessível, tá? Basicamente, a gente faz isso quando a gente cozinha, né? Vamos pensar no arroz, né? Ele é inacessível, a gente não consegue comer ele da forma como ele se apresenta, e quando a gente promove a cocção desse ingrediente, ele passa a ser muito mais fácil a ser consumido e digerido, tá? Nesse trabalho muito interessante do Keisuke, ele observou que ao compararmos rações fareladas a peletizadas e rações que foram submetidas ao expander e depois a pelletização, né, para ter o efeito da forma física, houve um aumento na quantidade de amido gelatinizado, significativo, tá? Mostrando que processamentos térmicos mais intensos estão associados a uma maior quantidade de amido gelatinizado, tá? E quando nós falamos em proteínas, a proteína ela também tem uma estrutura inacessível, né? Uma estrutura cristalina, que quando é submetida à ação da água e à temperatura, ela vai sendo modificada. Então aqui, nesse esquema, vocês podem observar o que acontece com a estrutura da proteína com 50 graus Celsius, então aumenta-se a hidratação e a perda da estrutura da proteína, né, cristalina. De 70 a 80 graus, quando a proteína é submetida a essa temperatura, há a separação das pontes de sulfeto e a perda dessa estrutura terciária, né, espacial da proteína. Com 80 a 90 graus, uma perda secundária, né, da estrutura secundária dos sulfetos, e a partir daí a gente, né, com o aumento da temperatura de 90 a 100, vai tendo formação intermolecular de sulfetos, e conforme a gente vai tendo temperaturas muito intensas, lembrando que isso depende do tempo de exposição também, né? Do contrário, o expander ou a extrusão, elas teriam um efeito bastante
maléfico à ração, mas como isso ocorre em alta temperatura e curto tempo, tem muito mais benefício do que perda. Mas se a gente vai submetendo a altas temperaturas num determinado tempo, nós observamos perdas de aminoácidos e perda na estrutura em si da proteína. Então, ocorre pirólise, né? Se a gente está falando ali de temperaturas muito altas, acima de 200 graus. Tá? Então, até certo ponto, que é esse universo aqui que a gente tem da peletização, por exemplo, ocorre essa modificação na estrutura da proteína de maneira satisfatória, promovendo uma maior ação das enzimas endógenas. E nós conseguimos evidenciar isso em alguns trabalhos, então eu não comentei com vocês, mas na época do mestrado e do doutorado, eu estudei lá na Universidade Federal do Paraná, com a equipe do professor Alex Maiorca, que tem uma linha bastante interessante, né, de pesquisa de processamento térmico, e a Marina, que foi minha colega de pós-graduação, ela fez um trabalho bem legal com diferentes temperaturas de condicionamento, né, na pelletização, mostrando que o coeficiente de digestibilidade ileal da proteína para frangos de corte ele aumenta linearmente com o aumento da temperatura, por conta, né, do processamento desagregar, né, a estrutura terciária das proteínas, tornando elas mais acessíveis à ação das proteases endógenas e, eventualmente, exógenas, né? Lembrando que as enzimas que são adicionadas de maneira exógena nas dietas pelletizadas, elas têm que ser todas termorresistentes, né? Então, a enzima ela é uma proteína e com altas temperaturas ela pode se desnaturar, né? Então, somente para comentar sobre esse ponto. E durante meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um experimento bem legal com dietas, né, para frangos de corte, com diferentes formas físicas, então farelada contra pelletizada e diferentes tipos de milho, então milho moído, milho pelletizado e milho expandido. E olha que interessante, com ração pelletizada em relação à farelada, a gente não teve diferença, nem do coeficiente de digestibilidade ileal da matéria seca, da proteína, do amido total e nem energia digestiva ileal, mostrando que talvez, naquele momento, né, o processamento da ração em si ele não foi suficiente para alterar as frações da dieta. Entretanto, quando a gente processou o milho previamente à pelletização, né, e aqui isolando só o efeito do processamento do milho, a gente consegue ver um benefício bastante interessante quando o milho foi expandido. Então, houve uma melhora para todos os parâmetros avaliados de digestibilidade quando nós usamos milho expandido em relação ao milho pelletizado ou milho moído, tá? Farelado. Entretanto, a digestibilidade ela pode estar associada a algumas perdas, tá? Então, pensando aí que depois que a gente resfria essa ração aquecida, ocasionalmente pode acontecer formação de amido retrogradado, tá? O que acontece? Quando a gente melhora a digestibilidade do amido por meio da gelatinização, quando ocorre o resfriamento, as estruturas elas podem se reorganizar de uma maneira desordenada, tornando ele inacessível novamente. Tá? Então, parte do amido é gelatinizado, mas parte dele depois se torna resistente. Outro ponto que é legal falar é com relação à reação de Maillard, tá? Então, em temperaturas muito altas, em condições bastante específicas, quando a gente tem principalmente uma quantidade grande de açúcar, isso acontece mais em ração para leitão, pode acontecer essa complexação entre carboidratos redutores, então entre o grupamento carbonila do carboidrato e o grupamento amino do aminoácido, em um meio alcalino na presença de água e temperatura. E ela literalmente carameliza, né, indisponibilizando essas diferentes frações, tá? O que é bastante desfavorável para a digestibilidade. E isso se reflete em perda, né, da digestibilidade de alguns aminoácidos. Então, esses pesquisadores aqui observaram que conforme a gente aumenta a temperatura, principalmente falando aí de temperaturas mais altas, 96 graus, nós temos perda de alguns aminoácidos aí importantes, tá? Então, temos que cuidar bastante com os parâmetros do processamento térmico. Outro benefício da pelletização e que justifica o uso, né, da pelletização e de outros processamentos é a modificação da estrutura física. Então, a pelletização ela reduz o gasto de energia de mantença, né, porque o animal ele consome de uma maneira muito mais fácil a partícula pelletizada em relação à farelada, né, que é mais fina e que ele consegue selecionar, fazendo com que tenha uma menor necessidade de esforço físico para a apreensão do alimento.
E nesse trabalho bastante clássico do McKinney e Teeter, de 2004, eles avaliaram uma ração farelada em relação a dietas, né, pelletizadas com diferentes proporções de pellets íntegros, então pellets intactos, né, 20, 40, 60, 80 e 100%. E o que eles observaram? Um aumento na efetividade calórica. Então, aqui com 80% de pellet, eles conseguiram algo como 180 quilocalorias, que podem ser atribuídas ao processamento térmico em relação ao desempenho do animal. E um aumento na frequência de descanso aqui em vermelho, mostrando que o animal descansa mais e gasta menos energia fazendo a apreensão do alimento. Nesse outro trabalho, nós temos um comportamento semelhante. Os autores observaram a incidência, né, de tempo, né, que o animal estava comendo ou bebendo água. E quando a ração ela apresenta uma proporção maior de finos, né, então a pelletização ela vai fazer o adensamento das partículas no formato de pellet, mas não é 100%, né? Claro, a gente sempre quer aí um PDI, né, uma quantidade de pellets intactos acima de 90%, mas a gente sabe que isso na indústria é muito difícil. Então, parte da ração ela vai estar num formato de fino. E quanto maior for essa proporção, mais tempo o animal gasta comendo e bebendo água. E, consequentemente, ele gasta mais energia de mantença, a qual poderia estar sendo utilizada para ganho, tá? E agora, né, comentando rapidamente sobre o principal benefício assim, que eu vejo da pelletização, é esse maior consumo por conta da facilidade de apreensão. Então, vamos lembrar que a ave possui pouca mobilidade, né, na cavidade oral, de modo que ela precisa fazer movimentos de elevação com a cabeça a partir do momento que ela faz a apreensão do alimento, e isso para ela é difícil, né? É muito mais fácil consumir um alimento adensado na forma do pellet. Então, o frango ele pode consumir até 3 vezes mais ração pelletizada em relação à farelada. Isso porque ele apresenta mecanorreceptores na ponta do bico, que são responsáveis por reconhecer esses diferentes tamanhos de partícula. E ele prefere partículas maiores, tá? Vamos pensar que a ave ela tem uma limitação de produção de saliva também. Então, uma saliva viscosa produzida em pequena quantidade, de 7 a 30 ml por dia, fazendo com que quando ela come a ração farelada fique difícil para ela, né? Ele forma uma pasta na cavidade oral e ela tem essa dificuldade de consumo, tendo que ir ao bebedouro muito mais vezes, tá? E nesse trabalho, nós observamos isso, né? Então, se a gente pegar aí dieta pelletizada à vontade em relação à farelada à vontade para frangos de corte na fase de crescimento, nós obtivemos um aumento de 9,7% a mais de consumo de ração quando nós comparamos pelletizada à farelada. Isso resultou em um ganho de peso 14% superior e uma conversão alimentar 6,4% melhor. E é interessante ressaltar que esse maior consumo promove um aporte de nutrientes a nível intestinal, fazendo com que esses nutrientes melhorem a altura das vilosidades e desenvolvam melhor o intestino. Então, em azul aqui a gente tem uma ração farelada em relação à pelletizada em cinza, mostrando que nesses dois trabalhos aqui, os pesquisadores encontraram uma maior altura de vilosidades em animais que consumiram ração pelletizada em relação à farelada, por conta desse maior aporte de nutrientes. Outro ponto interessante do consumo é dizer que ele depende muito também da energia da dieta. Nesse trabalho aqui do Jefferson, a gente consegue observar a forma física em relação à energia. Quando a gente tem dietas de baixa energia, então farelada em branco, pelletizada em preto, a gente consegue observar que quando a energia da ração ela é baixa, a ave consegue aumentar o seu consumo na tentativa de compensar esse déficit energético. E ao ponto que essa energia vai aumentando, esse efeito ele praticamente diminui, né? Ele não existe, então não foi significativo aqui, porque a ave, em dietas de alta energia, às vezes ela não consegue regular o seu consumo por conta das teorias aí relacionadas à energia da ração. E nós evidenciamos que, do ponto de vista de consumo também, quando a gente aumentou a energia da dieta, houve uma redução no consumo. E
isso é muito interessante do ponto de vista de diluir custos de produção. Então, não adianta eu trabalhar com dietas altamente calóricas e peletizadas, que o animal vai comer mais, vai depositar muitas vezes isso na forma de gordura abdominal e a gente não vai ter o benefício de redução de custo de ração, né, com o processamento que a gente quer, né? E em alguns trabalhos a gente evidenciou aí que a pelletização está associada aí a um aumento de muitas quilocalorias e depende muito de cada nutricionista o quanto que vai valorizar do processo, né, do processamento térmico, mas seguramente a gente podia estar trabalhando aí com 30, 50 quilocalorias tranquilamente. Então, pessoal, fica evidente, né, que o processamento ele está associado a uma modificação interessante na forma física, no consumo e na digestibilidade, e isso está relacionado ao melhor desempenho das aves, e nós precisamos cada vez mais conhecer os parâmetros envolvidos nos processos, tá? de pelletização, de expansão, é uma linha de pesquisa bastante interessante e que tem muito espaço aí para a galera estudar e aprender um pouco mais sobre isso, para que ele seja realizado de uma maneira correta e que nós possamos aproveitar as vantagens que ele oferece, tá? Eu fico por aqui, pessoal. Gostaria de deixar o meu contato, fico à disposição para eventuais dúvidas. Gostaria de agradecer imensamente a equipe da Academia da Avicultura pelo convite. E é isso, pessoal. Um abraço e bons estudos. Até mais.